Bem-vindo, meu aluno, minha aluna que me acompanha nesse momento. É momento esse em que nós refletimos sobre esse tema importante. Nós temos usado desses nossos encontros para que nós tenhamos uma reflexão bem aprofundada, uma reflexão importante, para que nós possamos dar muita importância para esse dado necessário à nossa vida, amizade. Eu dizia para vocês, e justamente acredito nisso, que nós precisamos das outras pessoas para poder sobreviver. Precisamos do padeiro para fazer o nosso pãozinho, precisamos do marceneiro para construir a nossa mesa, a nossa cadeira escolar, precisamos dos técnicos em informática, em eletrônica, para construir o nosso computador, o nosso celular, para que eu possa chegar nesse momento até você. Todos nós precisamos das pessoas. Nascemos dentro de uma família da qual nós criamos necessidades. Percebam que o ser humano, ele não consegue sobreviver sozinho. Se eu pegasse um bebezinho que nascesse sozinho, percebam que ele precisa do papai, precisa da mamãe, para que ele possa sobreviver. Ele não vai sobreviver sozinho. O pai e a mamãe precisam então ensinar a falar, a andar, incentivar, parabenizar quando ele acerta. Então nós precisamos, nesse momento, refletir um pouquinho mais e continuar refletindo sobre a amizade. Essas ideias que eu apresento para vocês agora, sobre a necessidade que nós temos de viver com as outras pessoas, foi apresentada por esse filósofo que aparece aí na sua tela, um filósofo chamado Aristóteles. O nome dele aparece aí agora para você. E é um filósofo que, além de pensar nessa necessidade que nós temos de viver com o outro, foi um filósofo também que pensou na necessidade que nós temos e pensou sobre a amizade. Mas antes de nós seguirmos o nosso caminho, eu convido você a pensar. Como que essas aulas de filosofia, o seu encontro com a professora, com o professor, comigo nesse momento, no que isso tem te ajudado? O que isso tem te levado a pensar, a refletir, a entender? Como as nossas aulas de filosofia nos ajudaram e nos ajudam a melhorar a nossa relação de amizade que nós temos com os outros? Pense sobre isso, é importante. Pergunte para um colega que teve as mesmas aulas que você. Pergunte para o seu professor, para a sua professora, de que forma a filosofia tem transformado o nosso interesse, tem transformado o interesse das pessoas e melhorado a relação de amizade. Vamos lá. Aristóteles é um filósofo muito, muito antigo. Nós precisaríamos ter uma máquina do tempo e voltar a 400 anos atrás, 400 anos antes de Cristo para poder encontrá-lo. É um filósofo que realmente marcou a história e foi muito importante para a história da humanidade, para a filosofia. E o Aristóteles, ele pensou também na amizade justamente quando ele comparava a amizade com uma cidade. Professor, mas o que amizade tem a ver com a cidade? Esse filósofo é interessante, né? Viveu há muitos anos atrás. E quando ele se trata de amizade, ele justamente tem muito a dizer. Vejam, por exemplo, para ele uma cidade, agora que vem a comparação, para ser boa, precisa ser justa. Uma cidade, para ser boa e para funcionar, precisa ser justa. Ou seja, para que a cidade funcione, todo mundo precisa cumprir as suas funções. Todo mundo precisa ser amigo dentro de uma cidade para que a cidade funcione. Ah, professor, mas nem todo mundo é amigo numa cidade. O entendimento do Aristóteles é um pouquinho diferente. Veja bem. Quando as pessoas cumprem as suas funções, como por exemplo, quando o padeiro acorda cedo e faz aquele pãozinho quentinho para o nosso café, quando lá na fazenda o cafeicultor, o fazendeiro planta o café, colhe, cultiva, cuida, colhe, manda para o mercado, ele está sendo um bom colega, um bom amigo, porque ele está cumprindo a função corretamente. Então Aristóteles ele vai fazendo essa comparação da amizade com a própria cidade. Uma cidade em que todos são amigos, será que seria uma cidade boa? Ou será que seria uma cidade ruim? Será que a amizade que pode existir entre todos nós pode fazer com que a nossa sociedade, a nossa cidade se torne melhor? Bem, para que Aristóteles funcione, Aristóteles diz o seguinte: para que nós sejamos amigos e para que a nossa cidade funcione, cada um precisa reconhecer aquilo no que é bom. Você já parou para pensar no que você faz de bom? No que você é melhor?
Pense entre os seus colegas. Tem coisas que o seu colega sabe fazer muito bem. Ele é muito bom naquilo. Mas tem coisas que ele não é tão bom assim, mas que você pode completar. Vamos imaginar uma situação bem diferente. Fase de videogame. Você está lá jogando seu videogame e tem uma fase da qual você não consegue passar. Mas o seu amigo é tão fera que ele domina aquela fase. Ele consegue te ajudar a entender, a trabalhar e a formular melhor essa tua fase. No fundo, o que Aristóteles quer dizer, então, é que cada um precisa reconhecer aquilo que é bom para poder agir. Ou seja, precisa cultivar, precisa entender a sua melhor característica. Depois que a gente entende aquilo que nós somos bons, as nossas qualidades, as nossas melhores características, nós estamos prontos para oferecer aquilo que há de melhor em nós. Então, dentro de uma amizade, o que você oferece? Você oferece aquilo que há de melhor ou você oferece apenas qualquer coisa que não seja tão importante para você? Quando nós oferecemos, então, o melhor para os nossos amigos, sobretudo na intenção de ajudá-los, nós estamos construindo um mundo melhor. Então, o Aristóteles é esse pensador que vai trazer à tona essa reflexão. Numa relação de amizade, nós precisamos oferecer as nossas melhores intenções, as nossas melhores características. Por isso é importantíssimo fazer um exercício de autoconhecimento. Professor, o que é autoconhecimento? É um exercício em que você descobre quem de fato você é. Que você vai perguntar quais são meus defeitos, minhas qualidades, para que justamente você perceba de que forma você pode ajudar o seu amigo e a sua sociedade. Aristóteles então acreditava que se todos na cidade fossem amigos e oferecessem aquilo que é de melhor, a amizade, a camaradagem, aquilo que tem de melhor, a cidade ela ficaria muito mais feliz. Será que de fato é isso? Será que se cada um desempenhasse bem o seu papel, a nossa sociedade ela se tornaria mais feliz? Será que juntos nós seríamos mais fortes? Para pensar nisso. Será que uma turma desunida, se lá na sua turminha, entre os seus colegas, na tua classe, na tua sala de aula, se existe uma desunião muito grande, quando vocês estão dispostos a exigir, a pedir alguma coisa, vocês conseguiriam? Se de repente imagina que a professora pede para que vocês escolham um alimento diferente naquela semana. Aí, como vocês estão muito divididos, cada grupo começa a pedir um alimento diferente. A professora não vai conseguir chegar a uma solução, mas quando nós nos unimos, nós desenvolvemos uma relação afetuosa, dessa ideia de que todos somos mais fortes, nós conseguimos sim chegar a um resultado próprio disso. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor o Aristóteles, a gente então pode refletir um pouco mais. A própria pergunta já diz isso. A nossa sala de aula, a nossa casa, podem ser comparadas a uma cidade como a de Aristóteles? Na sua casa e na sala de aula, cada um oferece o que tem de melhor ou cada um faz simplesmente o que deve ser feito? Será que as pessoas usam das suas melhores capacidades para auxiliar o outro ou usam as suas melhores capacidades apenas para benefício próprio? Na nossa casa, na nossa habitação, todos dão o que há de melhor ou todos fazem só o que é necessário, fazem por fazer? Então essa perspectiva do Aristóteles, ela é bem importante para que a gente possa pensar o que é que você está fornecendo na sua amizade. O que é que você está proporcionando na sua amizade? Tal como Aristóteles, então pense, eu convido vocês a pensarem, né? Vejam projetados aí, tal como Aristóteles, pense naquilo que você tem de bom e em como isso pode ser usado a favor de uma turma melhor e mais amiga, entendendo melhor as brigas e evitando sempre que necessário. E convido também a pormos a mão na massa. Anote quais são suas melhores características, pense como essas características podem ajudar na solução dos problemas identificados na sala de vocês. E também peço que reflita um pouco sobre tudo que nós aprendemos. Reflita um pouco sobre tudo que nós conversamos nos nossos encontros e tente chegar a uma conclusão. Depois de todos esses encontros, das nossas conversas, dos nossos diálogos, o que é a amizade para você? Brigas e amizades existem por quê? Quando isso acontece, eu posso fazer o quê? Quando as brigas acontecem, eu posso fazer o quê? A filosofia nos ajudou a entender melhor
esse assunto? Por quê? Também é importante que a gente tenha, então, bem estabelecido e que a gente realmente faça uma autoavaliação que eu queria mostrar agora para vocês. Desses assuntos aqui, o que de fato você aprendeu? Observem, projetado. Olhem lá. O que é amizade e como fazer novos amigos? Depois das nossas aulas, você consegue fazer isso? Ou ainda existe dúvida? Como ser um amigo de alguém diferente de você? Você sabe, não sabe ou ainda existe dúvida? Relacionar a amizade a alguns sentimentos. Identificar quais desses sentimentos estão presentes nas relações de amizade. Você aprendeu como cultivar bons sentimentos em relações de amizade? Você aprendeu a entender o que são conflitos em uma amizade e o motivo deles? Você aprendeu a solucionar conflitos, a pensar em como solucionar esses conflitos? Entendeu que os conflitos acontecem em uma sala de aula e também aprendeu a oferecer soluções para eles? As teorias políticas e éticas de Aristóteles têm relação com a amizade? Podemos relacionar a ideia de Aristóteles com a amizade? E como aplicar a ideia do Aristóteles no próprio mundo? Para isso nós temos então as nossas aulas de filosofia, que são esse puro exercício de reflexão, esse puro exercício de autenticidade e de capacidade reflexiva e de amizade. Agradeço a cada uma que me acompanhou e até a próxima aula.